Pois bem, passando então para a terceira fase. Vimos todos os agravantes e atenuantes, segunda fase da dosimetria da pena, chegamos no topo da pirâmide, né? Terceira fase da dosimetria da pena. Aqui, com a análise dessa terceira fase, nós vamos chegar às penas definitivas. Aqui a gente já vai terminar o nosso cálculo da pena. O que vai ser analisado aqui? As majorantes e as minorantes. E essas majorantes e minorantes, elas estão espalhadas por todo o nosso Código Penal. Nós vamos encontrar na parte geral, embaixo de cada crime, ou seja, cada crime tem a sua majorante e a sua minorante, e nós vamos encontrar também na parte geral do Código Penal, essas majorantes e minorantes, certo? E elas devem ser aplicadas, cada uma delas. O que são essas majorantes ou minorantes? Na fase das causas de aumento e diminuição. Então, são circunstâncias que aumentam e que diminuem a pena. Você vai encontrar a nomenclatura majorante ou minorante ou diminuição, aumento e diminuição da pena. Então, a gente vai conseguir identificar elas e para separar das outras, porque são situadas em todo o Código Penal e não em artigos específicos, como 59 das circunstâncias judiciais, 61, 62, 65, 66 das agravantes e atenuantes das circunstâncias legais. As causas de aumento e diminuição estão espalhadas por todo o Código, então isso já é uma pista de nós reconhecermos essa circunstância como causa de aumento e diminuição. Mas ainda, a gente viu no artigo 59, o juiz vai balizar e vai ver o que for suficiente e necessário para reprovar. Vimos na segunda fase que não existe também valor fixo, que geralmente se utiliza um sexto, aumenta-se um sexto ou diminui-se um sexto. Nós vamos ver que nos casos de aumento e de diminuição, nas majorantes e minorantes, nós vamos encontrar patamares fixos. Porque aqui vai fazer muita diferença, porque nós estamos lá no topo da pirâmide, a última fase. Então, para não ter arbítrio, o nosso legislador ele coloca o limite. Então, a gente vai ver esse aumento, essa diminuição em proporções fixas. 1/3, 2/3, metade, né, o dobro. Nós vamos encontrar essas nomenclaturas. Então, quando vocês lerem um artigo que fala aumenta-se em 1/6, aumenta-se, já sabe que é uma majorante e já tem um patamar determinado. Certo? Então, as causas de aumento é quando a lei se utiliza de índices de soma ou multiplicação para aplicação da pena, e as causas de diminuição ou minorante são quando a lei se utiliza de índices de redução a ser aplicado sobre a pena fixada nessa terceira fase da dosimetria da pena, certo? As causas de aumento e diminuição da parte especial, elas estão junto com os crimes, certo? Nós vamos encontrar, então, vários casos de aumento para cada um dos crimes especificamente, certo? Por exemplo, o artigo 68, parágrafo único, ele coloca o concurso como casos de aumento e diminuição de pena previstas na parte especial, que podem também ser limitar-se a um só aumento ou só uma diminuição. O que é interessante? Quando nós encontramos mais de um aumento, mais de uma majorante na parte especial, ou seja, nos crimes. Então, quando a gente pega um crime, a gente lê toda a conduta descritiva do crime, nós vamos encontrar algumas majorantes, alguns artigos dizendo para você aumentar a pena em tanto, e algumas minorantes, dizendo para você diminuir a pena em tanto. O artigo 68, ele diz o seguinte, que se nessa parte especial do Código, embaixo do crime, você encontrar mais de uma majorante, você deve se limitar a uma delas, certo? Escolher uma delas. A que mais aumenta, se for uma majorante, ou a que mais diminua, se for uma minorante, certo? Então, esse é o parágrafo único que ele coloca dessa forma. Vamos ler o parágrafo único do 68, o que ele diz? Ele diz o seguinte, vamos lá. A pena base será fixada, o caput, tá? A pena base, que é o cálculo da pena. A pena base será fixada atendendo aos critérios do artigo 59 desse Código. Em segunda, serão consideradas circunstâncias atenuantes e agravantes. E, por último, as causas de aumento e diminuição. As 3 fases da dosimetria da pena, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Parágrafo único, é aí que nos importa. No concurso de causas de aumento, ou seja, mais de uma causa de aumento ou de diminuição prevista na parte especial, junto com os crimes, não na parte geral, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumenta ou que mais diminua. Então, a regra é escolher uma. No entanto, aqui no artigo nós temos uma palavrinha mágica. Qual é? O juiz pode. Se ele pode, ele tem a opção. Então, nessa questão do artigo 68, embora seja uma
determinação do código, né, ele dá a possibilidade do juiz, se ele quiser, aplicar todas as causas de aumento ou todas as causas de diminuição, porque o juiz pode aplicar, né? Então a palavrinha é pode. Se tivesse a palavrinha assim, no 68, no concurso de causas de aumento e diminuição previstas na parte especial, o juiz deve limitar-se, então ele tem que se limitar a uma só. Agora, o juiz pode limitar-se, aí nós temos esse entendimento contrário e nós temos, de fato, julgados contrários em relação a essa identificação, né, de mais de uma causa de aumento ou de diminuição. Muito embora a maioria dos crimes, na parte especial lá dos crimes, a maioria deles tem uma só causa de aumento e uma só diminuição. Então gera menos problema. Mas aqueles outros crimes que tem 2 causas de aumento, 2 majorantes ou 2 minorantes, o juiz pode limitar-se a uma delas, tá certo? Obviamente que em todos os casos vai caber recurso. O Ministério Público, se o juiz se limitar a uma só, o Ministério Público vai entrar com recurso pedindo para ele reconhecer as duas. Da mesma forma, se o juiz reconhecer as duas, a defesa vai entrar com recurso pedindo para que ele reconheça uma só, e ambas se utilizando do artigo 68, certo? Então, mas se o juiz encontrar 2 causas de aumento na parte geral, não tem nenhuma restrição, deve aplicar todas. Então, 2 majorantes na parte especial, aplica as 2 majorantes. Encontrou uma majorante na parte especial e uma na parte geral, aplica-se as 2. Encontrou 2 na parte especial, o juiz pode limitar-se a uma delas ou aplicar as 2 também, porque o artigo dá essa possibilidade. Então, na parte geral, aplicam-se todas. Parte especial, uma só, que mais aumenta ou que mais diminua. No entanto, numa questão discursiva, por exemplo, você diz que existe controvérsia, uma vez que o artigo diz que ele pode aplicar uma ou outra. Ou seja, se ele quiser aplicar todas, ele pode, tá certo? Então, essa questão discursiva já caiu bastante em concurso.